Na aula de hoje, o que eu quero de vocês? Que para quem nunca ouviu falar de íons, que saia daqui sabendo o que é, do que se trata, como funciona, para que serve, como fazer, em que microscópios que isso se faz, em que microscópios que isso não daria para ser feito. Que vocês realmente saiam daqui entendendo 99% daquilo que eu for dizer. Então eu preparei, acho, 30 e poucas transparências. Esse é o plano da minha apresentação. A gente gosta de colocar isso. Primeiro, como eu estava dizendo, eu vou colocar todas as perguntas. Desculpa, toda a apresentação está em inglês. As perguntas básicas, quando você aborda qualquer técnica, são os porquês, os comos, os ondes. Falar um pouquinho do espectro em termos gerais. Falar um pouquinho sobre como medir um espectro IUS. Vocês já viram que a gente usa, para medir imagem, tabelamento de difração, a gente usa a câmera CCD. Então aqui a gente está falando de outra coisa, de medir espectroscopia, então como medir isso. Falar algumas coisas sobre cada região de um espectro, sobre a resolução que ele tem, e depois dar alguns exemplos. São 2 exemplos apenas, então a aula realmente acaba bem rápido, se a gente quiser passar rápido. Primeira coisa, vocês viram na aula de interação eletromatéria, que um feixe incidente, ao atingir a amostra, ele causa uma série de eventos. Eu circulei aqueles que a gente usa mais, ou que a gente ouviu falar mais aqui. O que a gente mais ouviu falar é o feixe direto, com o qual a gente faz imagens. São os elétrons elasticamente espalhados, com os quais a gente faz difração. Dizem que vai acontecer muito que eu vou olhar para o texto, tentar falar português e ficar pensando, mas como que fala scattered em português? E o que a gente não falou muito até agora, acho que a parte do Martial que falou um pouquinho disso, a gente não falou quase nada, são dos eventos inelásticos. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai abordar de frente a questão dos eventos inelásticos, e como o Martial mostrou também, eles representam realmente poucos % dos eventos no microscópio. Uma boa amostra, como vocês viram na quinta-feira, é uma amostra fina, bem comportada, na qual a maior parte do feixe é o feixe direto, que vai trazer em si uma informação de fase da amostra, vai permitir a vocês fazerem imagem de fase, imagem de alta resolução. Uma outra boa parte do feixe na sua amostra fina vai ser a parte difratada, onde você vai poder estudar a cristalinidade da sua amostra. Então agora a gente vai pegar essa outra parte, que em amostras finas é bem menos de 1%. Quanto mais fina, menor é essa porcentagem. Imagina, quanto mais fina, mais do feixe acaba sendo feixe direto. Obviamente, outros sinais interessantes que a gente vai estudar ao longo da semana são os raios característicos e a luz visível. Primeira coisa, como acontece? Então, a gente está falando de um evento inelástico. Bom, é super simples, o elétron vem, interage com a sua amostra, acontece alguma coisa ali dentro. Em função do que acontecer, você vai ter diferentes sinais, diferentes perdas de energia características de cada tipo de evento. A gente vai passar por cada uma delas. Mas o importante de falar nesse momento é que, além da perda de energia, nosso elétron tinha um certo vetor K, ele perde energia, então ele encolhe um pouco. Além da perda de energia, ele é desviado sutilmente de um certo ângulo. Então aí você já começa a perceber que, quando a gente fala de imagem, de difração, do ângulo do feixe, de como lidar com o feixe de elétrons, ao olhar isso aqui, vocês já percebem que tem várias questões às quais a gente precisa se colocar. Se eu estou com um feixe paralelo incidindo na minha amostra, ele vai continuar paralelo, mas todos os eventos que sofreram espalhamento inelástico vão ter um desvio angular. Isso é muito importante porque, obviamente, no microscópio você pode ou não levar esses elétrons que fizeram desvio angular até a sua câmara CCD, usando diversas aberturas, como vocês viram. Então, é importante saber que ângulo é esse, para saber se esse evento, se esse elétron vai chegar até o seu detetor ou vai ser cortado por alguma abertura que você coloque no meio do caminho. Essa curva aqui descreve um pouco disso. Ela nos conta, ela tem essa carinha complicada, mas ela é super simples. Ela nos conta, em função da energia perdida pelo elétron, qual é o ângulo em que ele vai ser espalhado, para perdas idênticas ao valor mínimo, que é aqui, ou perdas maiores que o valor mínimo.
Vocês vão ver na aula de quinta-feira que para fazer quantificação em News, para saber dizer quantos átomos tinha na sua amostra de tal e tal elemento, você precisa coletar todos os elétrons que são espalhados pela sua amostra. Agora aqui vocês já percebem que isso representa um desafio. Por que representa um desafio? Porque eu nunca vou conseguir coletar todos os ângulos, e essa curva mostra bem que, em função da perda de energia, esse ângulo aumenta. Então está aí um dos primeiros desafios para conseguir fazer IOS de maneira quantitativa. Onde estão os elétrons que perderam energia de maneira inelástica? Então, até agora a gente sempre viu os bem comportados, os elétrons que sofrem apenas espalhamento elástico. E aí vocês veem um padrão de difração. A gente sempre pensa no espaço recíproco, quando a gente está querendo olhar o efeito da nossa sonda. Então, esse padrão de difração, além dos efeitos de espalhamento, que você vê nesses spots todos, apresenta todo tipo de fenômeno que acompanhou o feching, na verdade. Então, todos os elementos de espalhamento inelásticos estão presentes ali, e a pergunta é onde? Bom, onde? Eu estou mostrando para vocês aqui, nessa região entre os spots. E até agora, se vocês fossem pensar bem, tudo que a gente falou para vocês era, bom, ou o feixe não é espalhado, ou sofre espalhamento elástico. Então, a princípio, não tem nenhuma razão para ter ninguém entre os spots. Na maior parte das vezes que vocês viram um padrão de difração também, as pessoas tomam cuidado de pegar uma amostra fina e tudo, de modo que a única coisa que você vê realmente são os spots, o central e todos os outros. Mas aqui, além de pegar uma amostra um pouquinho mais grossa, o que foi feito, certamente, expor a câmera CCD um pouco demais. Então essa parte central está saturada porque tem muitos elétrons que caíram nela, mas isso nos permite ver esses eventos que estão aqui no meio. E vocês percebem que cada spot de difração acompanha um pequeno halo em volta dele. Então aí você já vem aquela questão de espalhamento múltiplo. O elétron sofreu um espalhamento simples e um espalhamento elástico. Então, ao invés de estar no feixe central, ele caiu naquele spot lá. Mas além desse espalhamento, ele sofreu espalhamentos outros inelásticos. E por isso que ele foi desviado para essa região externa ao spot aqui. O que a gente pode aprender com esses elétrons? Então, para que eles servem? Quem faz bastante síncrotron gosta bastante de fazer a espectroscopia de absorção de raio-x. Se você pensar bem, quando você faz a espectroscopia de absorção de raio-x, o que você está fazendo é mandando um fóton, que vai perder energia para sua amostra, mas que vai, de qualquer maneira, atravessar a amostra, e cuja energia tem a ver com esse processo de absorção. Aqui em espectroscopia de perda de energia, a gente tem exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo fenômeno. Então a gente tem um elétron que vai interagir com a amostra, vai sofrer um espalhamento inelástico, e, portanto, vai promover uma excitação da sua amostra. Nesse diagrama aqui, a gente tem basicamente tudo o que poderia acontecer. Obviamente, essa excitação vai ser uma transição eletrônica, na maior parte dos casos, então vai ter um elétron em particular que vai sofrer a transição, e ele pode ir para basicamente qualquer lugar, e pode ser basicamente qualquer um. Então, você tem elétrons dos níveis de caroço, camadas K, camadas mais profundas, nível S e tal, que pode ser ejetado para o nível de Fermi ou até acima para a banda de condução, desde que ela esteja vazia. É importante lembrar que a gente só pode ter transições para estados livres. Pode ser elétrons não tão profundos, mas mais periféricos. Pode ser elétrons da camada de valência. Mas o importante é que todos eles, ao serem ejetados, eles trazem a informação de onde eles estavam. E não só isso, para onde eles foram. Então vocês percebem que, na verdade, se eu envio um elétron e ele causa uma transição de um estado qualquer abaixo do nível de Fermi para um estado qualquer acima, esse espectro vai ter a aparência de uma função convolução de todos esses caras aqui com todos os de cima. Isso é claro com a seção eficaz de cada um desses processos. Então, em poucas palavras, eu acabei de resumir para vocês aquilo que é o terror, vamos assim dizer, de quem faz IOS. Terror por quê? Porque essa função convolução, do qual eu estou falando, acaba sendo bastante complexa. Complexa por quê? Porque mesmo que aqui eu tenha um pico, e quem faz CDS, por exemplo, gosta muito, você tem um nível de caroço com energia bem precisa e tudo mais. Mesmo que aqui eu tenha esse pico com uma energia bem precisa, quando eu jogar esse cara lá para os estados livres, a banda de condução, bom, em função do que forem esses estados, esse pico que era agudo pode se tornar qualquer coisa.
Então, eu vou mostrar alguns exemplos nos quais uma transição que deveria ser aguda, ou que alguém poderia pensar que seria aguda, acaba se tornando bem complexa. Então, isso acaba sendo para algumas pessoas um problema, porque quem queria fazer um mapeamento químico bonitinho e mapear a presença das camadas K e tudo mais, acaba se encontrando com um espectro bastante complexo. Agora, o que para uns pode ser um desafio, pode ser um problema, para outros pode ser uma vantagem. Então, a gente vai ver que, sobretudo para os físicos de estado sólido, que adoram trabalhar com esse pessoal aqui, e esse também, as informações que a espectroscopia de perda de energia trazem podem ser extremamente relevantes e podem resolver o problema. Porque, no fundo, o que você está estudando são as propriedades, no caso, eletrônicas do material. O que a gente pode ver são a composição química, transições óticas, no caso de estar próximo do nível de Fermi, e, de certa maneira, o que você tem, como é uma convolução, é um mapa da densidade eletrônica local em função da energia. Então, vale a pena tentar estabelecer um paralelo entre IUS, que é menos conhecida, e EDS. Bom, principais diferenças, sobretudo tentando mostrar por que IUS é muito melhor. Primeira coisa, pensem que, sobretudo por causa da resolução em energia, que em EDS ela é realmente ruim. Vocês pensem, hoje em dia tem várias técnicas espectroscópicas que estão atingindo resoluções de 1 mV. E EDS, as pessoas estão presas com um limite teórico mesmo, de resolução, que é da ordem desse valor aqui. Então, a menos que você troque de técnica, como fazer WDS, você nunca vai conseguir ultrapassar esse valor. O que isso daí significa? Que EDS não é capaz de ver estado químico, apenas composição. Então, se você tem, vamos dizer, 3 fases de óxido de ferro, você quer saber a distribuição delas, EDS provavelmente não vai te dizer absolutamente nada. Ele vai dizer, tem ferro por aqui, e talvez ele te diga, se for muito bom, que tem oxigênio em algum lugar, mas ele vai raramente conseguir te dizer a proporção em que eles estão, e sobretudo nunca vai conseguir te dizer que fase de ferro que é. Já IUS não. Como a gente viu, IUS é sensível ao que acontece acima do nível de Fermi, e cada fase, cada estequiometria, vai ter uma banda de valência diferente. Então, mesmo que você esteja sondando o nível de caroço, quando esse elétron for ejetado para a banda de valência, ele vai ser sensível à densidade de estados inocupados lá em cima. Então, a assinatura no espectro vai trazer essa informação. EDS é muito pouco eficiente. Por que isso? O número atômico leve causa raio-x característico de baixa energia, que em geral não atravessa a janela, então acaba tendo uma baixa seção eficaz. IUS é exatamente o contrário. Em IUS, se você conseguir ter uma câmera bastante sensível, se você conseguir ter uma ótica suficientemente corrigida para coletar todos os elétrons, vamos imaginar que isso fosse possível, você está vendo todos os eventos, basicamente. Isso pode ser meio paradoxal, mas pensem que com uma boa câmera e as boas lentes projetoras e tudo, você pode se arranjar para que todo elétron que saia do teu canhão caia no teu espectro IUS. Todos. Se forem todos mesmo, então eu posso dizer que essa técnica é extremamente eficiente desde que a tua câmera SSD consiga contar elétron único. Não é o caso de EDS. Vocês sabem que o EDS é um detetor que se aproxima da amostra, mas em geral ele vai cobrir um ângulo sólido de 1%, 3%, 5%. Hoje tem sistemas novos que chegam a, não sei, 10%, 15%. Mas a questão é, você não tem esperança nenhuma de ser muito eficiente com EDS, porque você nunca vai ter um grande ângulo sólido. Já em IUS é tudo ao contrário. Você consegue detectar praticamente qualquer elétron que passa. De qualquer maneira, os picos de alto número atômico, sobretudo os elementos mais pesados, são um problema em IUS. Por quê? Porque você tem um background que é relativamente alto na região no qual eles aparecem. Então, diferenciar esses picos do background pode ser um problema. Por isso que IUS se usa em geral, ou quase sempre, para elementos leves. E a primeira coisa que eu queria que vocês notassem é isso aqui. 50 vezes 10 a 6. O que é isso? É aquele básico fator de multiplicação. Você tem aqui uma escala de intensidade. Então vamos dizer que a gente tem um count para cada elétron que cai na câmara CCD. E o pico de perda nula, obviamente, eles são responsáveis pela maior parte dos eventos. A gente viu que os eventos, numa amostra bem comportada, os eventos inelásticos devem ser 1% ou menos do total. E como esse pico é bem estreito, obviamente ele acaba sendo bem alto.
Então eu tiro ele para fora, eu multiplico a minha escala de intensidade por 50 e eu vejo as perdas próximas, que chamam. Como se chama? Os elétrons com pouca perda. Quem são os elétrons com pouca perda? Bom, se eles perderam perto de 50 eletronvolts, 100 eletronvolts, a gente entende que são os elétrons que estavam perto do nível de Fermi, então camada de valência ou as bordas mais externas dos átomos, e foram ejetados, ou causaram uma transição bem para perto do nível de Fermi, nos primeiros níveis vazios da banda de condução. Eles são realmente os mais presentes, porque eles são de mais baixa energia. Imagina que quando você quer analisar esse tipo de transição, certamente os eventos que requerem menos energia são os mais prováveis. Então, entre as cross-sections, as seções eficazes que dão o peso a cada transição possível, esses aqui são de longe os que aparecem mais. E são de longe os mais úteis também. Agora, se a pessoa se interessa por composição química, então a gente tem que ir para as bordas de absorção dos níveis mais internos. Então a gente se afasta um pouco na escala em energia, até chegar ao nível do carbono, ou do manganês, ou outros materiais. E a gente vê um pouquinho das energias nos quais eles aparecem. Por exemplo, eletronvolts, vai aparecer nitrogênio a 400, oxigênio a 600, e todos os outros materiais nessa faixa. Eu diria que uma boa borda seria aquela que estaria entre 80 eletronvolts, então depois desse pico de perdas próximas, até 1000, no máximo, acima de 2000, acho que seria impossível que você conseguisse vê-la. Está com uma energia realmente muito diferente do feixe primário, e realmente seria difícil de ter uma seção eficaz suficientemente alta para que você pudesse observar. Mas na tabela, é claro que eles mostram os picos a 1200 e tudo, porque eles ficaram uma semana para adquirir um espectro e conseguiram mostrar aquele espectro bonitinho. Onde aparece no espectro de XPS o carbono? Em que energia? 270 e alguma coisa, né? Então não é por coincidência que esse aqui está perto de 300 também. Em XPS, o que a gente faz? A gente larga um fóton e ele arranca um elétron do teu material. Aqui a gente não tem a energia no qual ele estava, a gente tem a energia que ele ganhou para ir para algum lugar. Então o que acontece? Aqui a gente vai ter, o máximo desse pico vai estar no valor que o pessoal do XPS conhece, mais o valor do band gap acima do nível de Fermi, mais o que for necessário para atingir aquele máximo da banda de condução. Então quem trabalha com XPS ou com outras técnicas, pensando um pouquinho em física de estado sólido, consegue rapidamente traçar um paralelo e pensar, não, mas se naquela técnica aparece aqui de tal jeito, então em news tem que aparecer de tal e tal maneira em tal energia. Esse é o caso tanto do carbono como do nitrogênio que aparece em 400 eletronvolts, vocês vão me dizer, oxigênio e todos os outros. Porque na verdade aqui a gente está vendo uma coisa que tem a ver com aonde o elétron estava, mas também depende para onde ele foi. Olhando para esse espectro aqui, fica bem fácil de saber. Imagina que essa aqui é uma amostra bem fina. E eu te conto de antemão que essa aqui é uma amostra super fina, então aqui só tem espalhamento único. O que você imagina que aconteceria nesse espectro se a amostra começasse a ficar cada vez mais grossa? Eu vou ter cada vez mais eventos de perda que vão começar a aparecer a energias cada vez menores, né? Cada vez mais perda de energia vai ser observada. E é exatamente isso que acontece. Então, supondo que aqui tem apenas um evento de espalhamento para cada elétron que apareça aqui, se eu tiver uma amostra 2 vezes mais grossa e aparecer um segundo evento de espalhamento, o que vai acontecer é que eu vou ter esse pico de perda angular mais baixo, e um segundo pico que vai aparecer aqui ao dobro da energia desse primeiro. Sobretudo em amostras que são assim, bastante simples, onde você tem um pico bem claro aqui dentro, basta você ver se tem réplicas dele ou não, e imediatamente você percebe se há espalhamento múltiplo ou não. Então, EOS, por assim dizer, é uma técnica maravilhosa para você ver se a sua amostra está boa ou não. E é claro, nessa região aqui é muito fácil de entender o que está acontecendo. E isso que eu falo que é a parte mais útil, porque ela traz muita informação e é fácil de interpretar. Agora, nessa região aqui, onde a gente tem aqui o pico do carbono, pode ser muito mais difícil de ver esse evento de espalhamento múltiplo. Porque vocês veem, aqui a gente tem a parte antes do pico, tem o pico que é bastante agudo aqui, tem alguma coisinha lá, a gente vai falar disso depois. Aqui é uma outra pequena coisinha e depois vai caindo. Então, se eu começo a ter uma amostra mais grossa e tem espalhamento múltiplo, o que vai acontecer?
Vocês pensem que isso aqui é uma convolução. Digamos que aqui só tem espalhamento único. Então, tem uma certa forma. Mas, na verdade, em geral, essa região do espectro é uma convolução do que seria ela naturalmente com a parte de perda próxima. Porque eu falo que essa aqui se parece muito com o que ela seria naturalmente. Porque a razão entre o zero loss e esse aqui já é de fator 50. Então, aqui a gente pode imaginar que os elétrons que estão interagindo aqui, na grande maior parte deles, não tinham sofrido nenhum evento de espalhamento, porque eu percebo a razão entre esses dois aqui. Agora, se quando eu olho para esses dois, o pico de perda nula e perda próxima, eu já vejo no perda próxima um segundo evento de espalhamento, ou então vários, ou então se a razão entre eles é perto de 1 ou 2, ao invés de ser um ser 5% do outro, ou 3% do outro, o que vai acontecer é que esses picos todos que aparecem aqui se refletem nessa parte. Só que aqui é realmente difícil de conseguir entender o que está acontecendo. Porque o que vai acontecer é que eu vou ter esse pico aqui, bem abrupto. Depois eu vou ver um plasmon aqui. Eu vou dizer que é plasmon logo mais. Aqui nessa região, e um outro, e um outro. Mas como eles têm todas essas seções de choque meio confusas, você nunca vai saber se aquela coisinha que você vê lá se deve a um evento de espalhamento múltiplo ou não. Então, o lugar para ver isso acaba sendo essa daqui, acaba sendo esse daqui. E se você observar isso aqui, espalhamento múltiplo, significa que a interpretação do seu espectro de nível de caroço pode ser entre muito difícil a impossível. Porque, como eu vou ver logo mais, essas estruturas aqui nos trazem informação. As declarações nos trazem informação se elas não estão misturadas com outras coisas que aparecem aqui no começo. Vocês veem que tem uma certa mistura dessas duas regiões, mas essa mistura deve-se mais uma vez ao fato de que a gente está vendo o evento primário. Então eu deixo passar um elétron, ele perde energia 1, 2, 3 vezes, e é sempre ele que eu estou detectando. Então, esse elétron que eu detecto acaba sendo sempre a convolução de vários fenômenos entre si, e a convolução, inclusive, do próprio feixe eletrônico que tinha anteriormente, tinha antes da amostra. Então, só uma palavrinha com relação à resolução do microscópio, a resolução de íons. Aqui a gente tem um gráfico em escala logarítmica. Então, vocês imaginam, aqui está 100% da intensidade, aqui 10%, 1%, 0,1% e tudo mais. E aqui tem duas curvas, uma para um cold fag, que é a curva contínua, e uma para um Schottky com monocromador. Esse um Schottky, como o que a gente tem aqui no laboratório, é bem mais largo, mas se você colocar um monocromador, que custa já $1 milhão, ele fica um pouquinho mais estreito. Mas o legal aqui é ver um pouquinho da diferença entre o feixe tal que ele sai do microscópio, nos dois casos. A primeira coisa interessante a observar é que a gente sempre fala que os elétrons saem monocromáticos do canhão, mas obviamente não é o caso, é monocromático até certo ponto. E aqui a gente vê esse certo ponto. Então aqui a gente tem 0 electronvolts, que seria a energia do feixe primário, então 200.000 electronvolts, e 1, quer dizer, 200 electronvolts mais 1. Então os elétrons que têm 1 electronvolt a mais de energia do que eles deveriam ter. Então vocês veem que no caso de um cold fag, por causa dessa parte, essa cauda de tunelamento, você tem cerca de 1% dos elétrons que estão nessa faixa de 1 electronvolt para cima. Por que isso é importante? A nossa colega aqui trabalha com Erbium, então ela gosta muito de ver transições óticas. Então ela pega a sua amostra de Erbium, coloca no microscópio e quer ver um pico a 1 electronvolt, a 2 electronvolts, ou seja, muito, muito perto do pico de perda nula. Agora a gente está insistindo com o fato de que quanto mais grossa é a amostra, mais eventos de espalhamento múltiplo você vai ter, inclusive para fônons, que vão alargar esse pico de perda nula. Então a amostra tem que ser muito fina. Mas se ela for fina demais, obviamente, você vai ter muito poucos eventos de espalhamento. Então existe um compromisso entre muito fina e muito grossa, para que o teu sinal apareça aqui, ele saia do ruído, e a amostra não se torne grossa demais
para que eventos de espalhamento contra fônons ou coisa assim acabem bagunçando essa região toda. O que isso significa? Que mesmo que a gente tenha um canhão Schottky com uma resolução de 0,7 electronvolts, é muito difícil nessa máquina conseguir ver um pico que esteja a 1 electronvolt ou a 2. Porque essa cauda aqui, infelizmente, ela vai se expandindo até 2, 3, e por mais que o valor nominal dessa região seja 0,1%, 0,1% é o bastante para que a cross-section da sua transição fique afogada, por assim dizer, dentro da medida do teu pico de perna nula. É por isso que hoje em dia tem gente investindo muito em monocromadores para conseguir que essa resolução, essa largura de linha, se feche para 0,1 electronvolt ou 0,05 electronvolt, de modo que a 1 electronvolt você consiga realmente estar no background da tua CCD, e se você tiver algum átomo com alguma transição ótica lá, você consiga observá-lo. Atualmente, isso é reservado a quem tem monocromador ou quem tem um CodeFag. Como que a gente grava um SpectroUse? Muito bem, então, obviamente, a gente tem que ter alguma coisa que a gente pudesse chamar de espectrômetro. Por que espectrômetro? Porque a gente quer ver variações de energia. Então, aqui eu coloquei 3 tipos de espectrômetro. Tem um ou 2 outros, mas acho que esses são os principais que existem comercialmente. Cada um deles tem as suas especificidades, e eu tenho certeza que, para algumas aplicações, cada um deles é o melhor possível. Em Paris, o pessoal gosta muito de usar esse, porque eles têm um sistema dedicado, então não faz imagem. Quem trabalha muito com matéria leve e quer realmente fazer imagem filtrada, gosta muito desse aqui, que é muito imediato de fazer imagem filtrada com ele. E quem não quer mexer na coluna do seu microscópio gosta desse, porque esse aqui realmente é uma coisa que você coloca depois da coluna, então você compra ele, vai lá e pluga e sai funcionando. Esse aqui exige que você mude um pouquinho a coluna, então em geral quando você compra o microscópio ele já vem junto. E esse aqui, analogamente a esse, um acessório que você coloca no microscópio. Eu acho que eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então começamos pelo primeiro. O primeiro deles é realmente uma sonda, um filtro de energia para uma sonda. O que isso significa? Que eu tenho, como dizia o Mathieu, um microscópio que opera em modo STEM. Então eu tenho o meu canhão, feixe paralelo, focalizo o feixe na minha amostra. Então, na minha amostra ele está com um tamanho de 1 nanômetro, alguma coisa assim. Eu vou varrê-lo para fazer imagens. Mas para fazer espectroscopia é muito, muito fácil. Depois da minha amostra, o feixe vai se abrindo, né? Obviamente, ele convergiu para a minha amostra, e depois continua se abrindo. Ele passa por uma abertura. A gente sempre usa aberturas no microscópio porque a gente precisa bloquear elétrons que estão muito fora do eixo óptico. Agora, obviamente, quando eu coloco essa abertura aqui, eu estou ciente, desde esse momento, que eu estou perdendo elétrons que podem ser importantes na hora de fazer a quantificação. Então, aqueles elétrons todos que foram desviados para ângulos cada vez maiores, são esses que eu estou jogando fora. Eu tenho que jogar fora porque eu não consigo corrigi-los, eu não consigo, a minha ótica não consegue dar conta deles. Mas eu tenho que estar ciente que eles fazem falta em algum momento. Depois aparece o que a gente chama de prisma. Então, por que a gente chama de prisma? Porque ele separa as cores, separa as energias. E do que se trata? Se trata apenas de chama-se de setor magnético. Então, a gente tem duas placas com essa forma, basicamente. É um setor de um círculo com essa forma na entrada e na saída que atua como uma lente focalizante. E o que acontece finalmente é que nesse plano esse prisma focaliza novamente o meu feixe. Então era um ponto aqui, foi dispersando, ele entra no meu prisma, o prisma separa em energia e focaliza de novo. Então elétrons com uma certa energia caem aqui, focalizados, com outra energia caem aqui, focalizados. Então, a princípio, tudo seria lindo, eu poderia colocar minha câmera CCD aqui e ter uma imagem do meu feixe em função da energia. Obviamente que nada é tão simples, então o que se faz é colocar depois disso uma ótica, que é bastante complexa, finalmente, com lentes assimétricas, quadrupolos, octupolos, para corrigir todas as distorções que esse ímã fez. Bom, aqui a gente tem um ângulo que raramente se conseguiria maior. A gente tem 90 graus.
Então, o feixe nesse ponto é desviado enormemente e, em consequência, a gente precisa de toda uma lógica para tentar arrumar ele, para tentar devolver a ele aquela forma bonitinha que ele deveria ter. Essa parte aqui a gente não mexe muito, pelo menos a maior parte deles, mas alguns dentre os últimos, a gente precisa cada vez que for fazer um espectro, dar uma alinhada, dar uma ajustada, assim como se ajusta, se alinha o microscópio a cada vez que se usa. Agora, o que vocês imaginam? O feixe passou pela minha amostra, sofreu todos os processos de espalhamento, ele é aberto em energia e eu consigo gerar uma imagem bonitinha desse feixe aberto em energia. Então, os elétrons que têm mais energia ficam na parte inferior. Lembra que é um setor magnético, então ele desvia dessa maneira. E os com menos energia são desviados mais e caem aqui nessa parte de cima. Obviamente, aqui a gente vai colocar para detectar uma câmera CCD. Então, ela vai ter que ter um cintilador. Dependendo de como ela for acoplada, você vai ter aquelas fibras óticas. Mas a câmera CCD, você vai me dizer, não faz espectro. Então, como que eu armazeno o espectro com uma câmera CCD? Bom, em geral a câmera CCD ela pode até ser simétrica, né, 1000 por 1000, mas quem usa esse tipo de espectrômetro, chama-se Parallel Electron Energy Loss Spectrometer, eles usam CCDs assimétricas. Então a gente pode ter uma CCD com 1024 por 100 ou 2048 por 200, enfim. Mas em geral se usa CCDs assimétricas. E o que você vê nessa CCD, quando o teu feixe cai nela, é uma coisa assim. Então você vai ter sempre uma direção dispersiva que está em pé aqui, e que eu coloco deitada nessa transparência. Então uma direção dispersiva, então você vê que a energia do elétron muda nessa direção. E uma direção não dispersiva, que é essa aqui, onde eu marquei esse Q, porque isso aqui tem a ver, na verdade, com os ângulos dos elétrons aqui. Então, se eu tirar essa abertura e colocar uma abertura um pouco maior, o que acontece é que esse cara aqui fica um pouco mais largo. Se eu, ao contrário, reduzir a abertura, ele vai diminuindo. Então, quanto mais longe do centro, mais ângulo tem em questão. Aí fica interessante, eu falei para vocês desde antes que a gente tem sempre ângulo e energia. Se eu tivesse aqui um processo de espalhamento que fosse fortemente dependente do ângulo, eu poderia ver, inclusive, linhas em diagonal aqui. O que a gente chama de curva de dispersão, no qual você analisa o ângulo em função da energia ou vice-versa, claro. Então tem toda uma série de informações que podem ser obtidas. Lembrando sempre que a gente tem uma direção dispersiva e uma não dispersiva. E se você agora ajusta o teu espectrômetro para colocar aqui dentro uma outra região do espectro, vamos dizer, uma margem de perda de nível de caroço nas bordas L, o que você vê é algo parecido com isso aqui. Então, essas partes cinzas são todas aquele background contínuo que vai descendo lentamente, e o teu pico intenso aparece aqui assim. Obviamente, a gente não vai lidar com essa informação nesse estado, a gente não vai usar a imagem da CCD, mas a gente vai somar todos os canais na direção não dispersiva, a gente vai ignorar essa distribuição em função do momento, em função do ângulo. Vamos simplesmente somar tudo isso para ter um espectro. Só para lembrar que a gente sempre tem uma câmera CCD que registra isso, e essa imagem aqui, basicamente, do meu feixe é o que se usa para alinhar o espectrômetro para verificar que está tudo funcionando direitinho. E esse filtro aqui é o mesmo que a gente tem aqui no nosso laboratório, que está instalado no TenFag, que alguns de vocês puderam observar. Como que funciona então? A gente tem a sua amostra, o feixe chega paralelo nela, depois ele sofre todos os espalhamentos, você tem todas as lentes intermediárias e projetoras, e o que elas fazem, que elas vão fazer, quando você for usar o espectrômetro, é acoplar, preparar o feixe para a entrada do espectrômetro. Aqui a gente vai ter outros detetores e tal, mas a gente vai levantar a tela de fósforo. Em algumas máquinas vocês devem ter visto isso. A gente tem câmeras embaixo, acessórios embaixo, a gente levanta a tela de fósforo. O feixe todo entra, aqui passa no espectrômetro. A gente vai ter aquele mesmo sistema complexo de ótica, mas tem uma grande diferença aqui, é que ao invés de produzir uma imagem do feixe diretamente em função da energia, o que a gente vai fazer é, depois que ele é espalhado em energia, a gente vai colocar uma fenda, uma abertura, provavelmente não redonda, mas
uma abertura que visa cortar na direção dispersiva, então cortar uma janela em energia. E para os elétrons que têm a felicidade de passar por essa fenda, a gente faz uma imagem. Então, no fundo, o que a gente tem é uma imagem, realmente uma imagem do mesmo tipo daquela que você observava aqui na tela de fósforo, só que para uma energia diferente para uma energia em particular. Pode ser a energia do teu feixe primário. Caso você tenha uma amostra muito grossa, você fala assim, não, tudo que eu quero é não olhar para os eventos inelásticos. Então você ajusta o teu espectrômetro para energia E0, para a energia do feixe primário. Para que serve isso? Se você tem uma amostra muito grossa, ela pode estar com muito pouco detalhe, porque os eventos inelásticos, é claro, acrescentam uma informação fora do eixo óptico, que está incoerente e tudo mais. Então eles não vão te ajudar a formar uma bela imagem. Jogando todos eles fora, vocês conseguem formar uma bela imagem. Obviamente aqui vocês estão no mesmo sistema, vocês podem mudar a fenda e começar a fazer imagens em diferentes energias. Aqui eu tenho um exemplo, no qual a gente tem bastante contraste de difração. A ideia era fazer conventional TEM. A pessoa que fez isso não tem nenhum interesse em perda de energia, mas ela reparou na imagem da esquerda que a imagem da imagem dela estava com pouco detalhe, estava um pouco como que fora de foco, mas não é fora de foco. Por causa de evento de espalhamento. Então ela foi para o espectrômetro, viu que tinha espalhamento múltiplo, olhando as perdas próximas, e falou, bom, para me livrar disso, basta eu filtrar todo mundo e ficar apenas na região que não sofreu espalhamento, onde eu me mantenho com traço de fase ou com traço de difração. Esse sistema aqui, na verdade, ele é basicamente análogo a esse. A única diferença é que a pessoa que desenhou esse microscópio, ela teve a feliz ideia de colocar o espectrômetro dentro da coluna, de modo que, ao invés de ter que ajustar toda essa ótica e se dar o trabalho de formar uma bela imagem nessa câmera CCD, ao invés da câmera CCD que você usa usualmente nessa região, você simplesmente tem um plano dentro da coluna, no qual o feixe está aberto em energia, e basta colocar uma janela, uma fenda, uma abertura aqui dentro, que você consegue tirar a energia que não te interessa e fazer a imagem apenas com a outra. Quer dizer que esse design que acaba sendo realmente muito vantagem ao fazer imagem filtrada, porque a ótica da coluna acaba sendo otimizada para essa região. Aqui a gente tem realmente vários problemas com a ótica da coluna, sobretudo quando a gente está fazendo imagens de grande tamanho, com baixa magnificação. Então agora vem uma outra questão que eu acho que é fundamental, que é o seguinte. Até agora a gente falou muito de imagem. Então imagem assim, imagem assada, imagem de difração. Na prática de campo claro, campo escuro, vocês viram que as imagens têm uma certa superposição de informação, então eu posso até misturá-las e observar que uma tem uma informação, a outra tem outra e tal. Aqui a gente adicionou praticamente uma dimensão a mais em tudo que a gente está discutindo. Então, além das imagens, agora a gente tem a energia. Então, quando se fala de ILS, o que se deseja falar muito rapidamente é isso. Que a gente vai estar lidando, ou estar pensando, vai estar medindo uma estrutura que eu chamaria de cubo de dados, um sistema tridimensional ou quadridimensional, dependendo de quem você pergunta. A gente tem aqui 4 quantidades. Uma é a posição XY, que a gente está bem acostumado, né, na tela de fósforo e tal. Uma é a energia, na qual você colocou o seu filtro, e outra é a intensidade que você observou. Então, XYZ e a quantidade colocadinha dentro de cada desses cubinhos. Agora, é claro que essa estrutura tridimensional, então, ela pode ser manipulada, ela pode ser usada, pode brincar com ela de uma maneira muito mais rica do que você faria como uma imagem bidimensional simples. E notem que se eu pego um plano XY, eu estou pensando num plano a uma dada energia, e se eu pego uma coluna, eu estou pensando ao espectro ligado a uma posição em particular. Então eu posso sempre olhar para esse cubo dessas duas maneiras. Dizer isso, eu comento com vocês a principal diferença entre esses 3 tipos de espectrômetro. Um deles, a gente vai adquirir espectros, e eu preciso varrer a minha sonda para conseguir varrer o meu espaço e medir esse cubo. E no outro, nos outros 2, tanto no in-column quanto no post-column filter, a gente vai estar medindo imagens
filtradas em energia, então eu preciso varrer a energia para conseguir medir esse cubo. No final, o que eu tenho sempre é a mesma coisa, é um cubo, que pode ter mais ou menos distorções em função de cada um dos dois casos. Então aqui está o paralelo entre as duas abordagens, para vocês verem qual que melhor responde à pergunta que você tem. Então se você, digamos, está trabalhando com material de elétrico e você quer ver a oscilação da densidade local de estados, e você sabe de partida que a variação vai ser da ordem de meio eletronvolt, você percebe que você está muito perto do limite de resolução, então você tem que ter uma boa amostragem no espectro. Se você, ao contrário, você está numa outra situação totalmente inversa, no qual você simplesmente quer ver presença ou ausência de alguma coisa, e você tem uma amostra muito complexa, você quer fazer, quer dar mais importância para a amostragem espacial. E é isso que diferencia basicamente as duas técnicas. Imagina, se eu estou com a minha câmera de 2000 por 2000 ou 4000 por 4000 hipersensível, e eu estou projetando nela uma imagem filtrada em energia, é claro que eu estou com o meu sistema otimizado para amostragem no espaço. É claro que eu vou conseguir muito facilmente ver a presença de um pico, porque se eu colocar naquela energia e bater a minha foto, eu vou ver a presença dele lá muito claramente. Se eu estou em modo sonda, ao contrário, eu vou ter a minha câmera CCD, que pode ser até a mesma, para medir um espectro. Então, meu espectro vai estar todo desenhadinho, eu vou usar esses 2000 pixels para medir o espectro. Agora, quando eu for fazer a imagem, eu vou ter que fazer ponto a ponto, assim como o Matheus mostrou hoje de manhã. Então, a varredura da minha sonda vai me dizer qual é a amostragem no espaço que eu vou ter e pode não ser muito alta. Obviamente, essa abordagem aqui é legal para você verificar a presença de um elemento. Enquanto aqui eu posso dizer claramente onde ele está, qual é a distribuição dele muito rapidamente, aqui eu posso dizer muito rapidamente se ele está lá ou não. Vocês imaginam que se eu vejo um precipitado, eu coloco a minha sonda nele, eu tiro o espectro dele, eu sei se aquele precipitado, aquele elemento, aquela partícula tem ou não tal e tal elemento. Já aqui eu teria que fazer realmente um mapa da amostra toda para ver se onde está a minha partícula tem aquele elemento. Outras diferenças é que se eu tenho uma instabilidade na minha alta tensão, por exemplo, ela vai fatalmente embaralhar a minha imagem. Porque eu tenho que expor a minha imagem por 5 segundos, 10 segundos. E nesses 10 segundos, é claro que a minha fonte pode oscilar e pode apagar alguma coisa, pode embaralhar alguma coisa. Já se eu meço um espectro, se eu medir ele rápido bastante, eu posso ver ele uma vez um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mas eu posso corrigir isso depois. Analogamente, se eu faço imagem, eu posso corrigir o movimento da amostra por processamento depois da aquisição. E se eu estou fazendo STEM, é claro que não. Se a minha amostra se mexe, simplesmente ela saiu da frente da minha sonda e vai ter um buraco na minha imagem e tal. Alguém perguntou antes sobre dano em caso de STEM. Aqui a gente sempre tem o mesmo dilema. Como usa uma técnica que demanda muita dose, por que muita dose? Porque você precisa de muitos eventos inelásticos em uma amostra fina. Alguém pode dizer que vai, em geral, causar dano à sua amostra. Então você tem que pensar sempre em qual das abordagens que a tua amostra vai sofrer menos, em função do tipo de dano do qual ela sofre mais. Em geral, o pessoal tende a dizer que imagem filtrada tem menos dano, o feixe está mais espalhado, então a dose instantânea por angstrom quadrado é menor. Entretanto, em STEM, a gente tem o melhor uso da dose. Isso significa que, como a gente não está filtrando nada, a gente está só espalhando o espectro e medindo ele, a gente vai medir quase todos os eventos, então, por consequência, a gente tem um uso mais inteligente da dose colocada. Maneira de exemplificar tudo isso que eu acabei de falar são essas figuras. Se você mede em modo STEM com uma sonda, essa é a cara do espectro que você vai ter. Um espectro bem amostrado, com vários pixels e tal, bem desenhadinho. Em contrapartida, a imagem que você vai medir, em geral, vai ser uma imagem feia, onde o pixel acaba sendo grande. Agora, se você vai fazer imagem filtrada em energia, a sua imagem vai conter muito detalhe, mas, em geral, devido aos problemas e às dificuldades instrumentais, você não vai tirar um espectro com muitos pontos. Você
vai tirar um espectro com um ponto grande, um pico de perda nula, e alguns outros ao lado. Então, olhando para isso, você se dá conta claramente do paradigma que você tem. Se você quer uma excelente imagem, você vai usar essa abordagem, só que o teu espectro vai ser ruim. Mas se você quer um excelente espectro para poder discernir estado químico e tudo mais, você tem que passar por essa abordagem aqui, mas possivelmente, não é obrigatoriamente, mas possivelmente a tua imagem vai ter pouca amostragem. Ou pelo menos, certamente vai ser menor do que 2000 por 2000, que é o caso, em geral, em imagem filtrada. Você vai para o seu microscópio e você quer configurar a sua aquisição use. Então, você quer configurar os parâmetros necessários. Coisas para levar em consideração. Primeira, ângulo. Então, se você quiser ver tal e tal borda de absorção, que está em tal e tal energia, você tem que se preocupar em qual é o ângulo necessário para que você possa bem adquirir essa borda. O que significa isso? Se você tinha, vamos dizer, um ângulo de incidência, de convergência de 12 miliradianos, como é o caso da nossa máquina, e depois da amostra você colocar uma abertura de 12 miliradianos também, então você vai pegar basicamente só o feixe transmitido, você vai estar cortando muitos desses caras que perderam 200 eletronvolts. Então, fala assim, bom, então eu vou lá e vou colocar uma abertura bem grande, para pegar até 50 miliradianos. Ótimo, mas em 50 miliradianos, você não vai conseguir corrigir as aberrações e não vai conseguir ter um espectro de qualidade na tua CCD no final. Então, a escolha da abertura que você vai colocar para selecionar os ângulos no use depende do que você está querendo ver e de quão você quer insistir para conseguir ver um espectro de qualidade. Outra coisa que é realmente importantíssima é otimizar o uso da CCD. Por que eu falo otimizar o uso da CCD? Porque a gente viu que entre o pico de perda nula e o pico de caroço, a gente tem uma diferença de intensidade de 10 a 6. Então, obviamente, para o pico de perda nula eu vou querer a CCD numa configuração e para o pico de caroço eu vou querer numa outra configuração. E essa diferença pode ser realmente brutal e você pode se pensar, não, mas eu vou mudar o binning, eu vou mudar o tempo de aquisição, eu vou colocar binning na direção dispersiva. Todos esses detalhes exigem um pouquinho de raciocínio. Quando você faz imagem, você pega a CCD inteira e, em geral, você não mexe muito no binning dela porque não precisa. Em use, a gente está sempre mexendo nas condições da câmera, porque, em função do que você quer fazer, obrigatoriamente você tem que mudar a maneira como ela vai adquirir. Outra coisa, é claro, a gente tem que pensar na amostragem. Então, em função do que você quer fazer, da pergunta que você tem, da informação que você busca, você tem que decidir, sobretudo, inicialmente, se você quer trabalhar em modo sonda ou em modo imagem, caso as duas estejam disponíveis, como é o caso do nosso TenFEG, e qual o tamanho de pixel e qual o tamanho da janela de energia que você quer para cada uma das duas técnicas. Mais uma vez, EOS, assim como outras técnicas, ela pode ou não te mostrar o que você quer ver em função, é claro, se a coisa está lá ou não, mas em função de como você configurar a máquina. Então, a gente pode muito bem ter um certo pico e não vê-lo porque a gente não soube colocar a máquina na configuração que era necessário. E às vezes isso passa por amostragem, passa por otimizar a CCD, passa por otimizar os ângulos. Então, acho que esses três aspectos são os que você tem que ter em mente ao bolar a tua experiência, ou então ao bolar, eu diria, a segunda experiência. Porque em geral você vai no microscópio, você faz uma experiência, ela vai dar errado por N razões. Então, basta você pensar em como arrumar cada um desses pontos para que ela possa dar certo da próxima vez. Tratamento depois da aquisição. Então, você adquiriu o seu conjunto de dados e você, obviamente, ficou muito contente disso, muito orgulhoso. E no dia seguinte você pegou o conjunto de dados e falou, poxa vida, ele está muito pior do que eu achei que estava. Essa é uma impressão que a gente tem corriqueiramente. No microscópio você achou que estava ótimo e depois você achou que estava ruim. Mas nem tudo está perdido. Mesmo que a gente tenha conjuntos complexos de dados, e nem esse a gente consegue corrigir artefatos. Um deles que eu acho muito legal é exatamente a posição do pico de perda nula. Aqui a gente tem uma imagem interessante, que é o seguinte, aqui eu tenho a escala em energia, então 0 é o meu feixe primário, a 200 kV, e aqui a gente tem o tempo, em milissegundos. Então 0 é quando eu iniciei essa aquisição, e conforme o tempo vai evoluindo, eu vejo que o meu pico de perda nula se mexe. Então você imagina que a minha escala deveria acompanhar esse movimento.
Porque se ele é o pico de perda nula, nominalmente ele está a 200 kV, então ele tem que estar a zero. Se você adquirir um espectro rápido bastante para conseguir ver esse movimento, vocês veem que se eu adquirir um espectro a cada 150 milissegundos, eu vou estar integrando tudo isso e não vou conseguir enxergar nada. Mas se eu adquiro rápido como aqui, com 3 ou 5 microsegundos de tempo de exposição, eu consigo ver essa variação e eu consigo corrigir isso depois. Como que eu corrijo? É fácil. Eu vejo o ponto mais intenso de cada espectro e alinho todos eles juntos. Esse é um procedimento comum em use. Vocês imaginam que o meu espectrômetro, como ele é somente um prisma, o feixe entra, ele é defletido e ele sai. Esse prisma, essa caixa, não me fala que energia que o elétron tinha. Ele só me fala que se ele tinha tal energia, ele aparece aqui, e se tinha tal mais um elétron-volt, vai aparecer aqui. Ele só abre o feixe. Então, nenhum espectrômetro dá um valor absoluto da energia que o elétron tinha. Esses aqui que a gente usa tão pouco, como nenhum deles dá. Então, você supõe que esse lugar perto de zero, onde está o feixe máximo, é 200 mil elétron-volts, poderia ser 190, você não tem como saber a diferença. Mas você supõe isso e assim você pode calibrar e colocar toda a informação lá. Outras conversões podem ser a isocromaticidade. Quer dizer, se você tem alguma aberração que faz com que a sua escala de energia mude em função da posição, você pode corrigir isso também. Vamos para a parte de low loss. Eu vejo que eu estou indo bem devagarinho como eu queria. A low loss, então, é a pessoa que sai daqui e pula para lá. Tranquilo? Exemplo. Primeiro exemplo é com relação ao silício. Aqui eu mostro dois espectros. Um com a amostra bem fina, 25 nanômetros, e outro com a amostra bem mais grossa, quase 500. Então aqui você consegue ver a diferença entre uma amostra fina e uma amostra grossa. Uma aparece apenas um pequeno pico de perda próxima lá, bem pequenininho, bem menor do que o pico de perda nula. E no caso de uma amostra grossa, você vê esses dentes todos que vão se levantando. Então, olhando para isso, você vê claramente qual é a diferença entre um caso e outro. Grosso demais, nesse caso, e fino demais. Então, quando eu falava que o pico de caroço vai ser a convolução do pico de perda nula, ou da região do pico de perda nula, vocês entendem que se eu estou fazendo essa convolução entre um pico de caroço e esse cara aqui, ele se torna um pico parecido com aquilo que eu teria originalmente no caso de evento simples. Agora, se eu for convoluir com essa coisa toda aqui, eu certamente não vou conseguir entender nada. Então é por isso que em amostras grossas, medir níveis de caroço é totalmente impossível. Se tem uma amostra muito grossa como essa aqui, para EDS pode até ser fácil, porque EDS não tem background, está vendo os raios-x e tal. Mas para IUS, uma amostra grossa como essa é realmente intratável, porque ela é muito, muito mais grossa que o livre caminho médio. Agora, um pouquinho sobre o low loss. Então a gente falou que low loss é quando a gente excita alguém da banda de valência para a banda de condução. Então, ótimo. No caso de transições ópticas, é muito simples de imaginar. Né? Eu tenho um objeto que emite luz ou absorve luz, tem essa transição que é uma entre outras. Agora, lembrem que a perda próxima vai até, vamos dizer, 50 eletronvolts. Então, na verdade, toda a função de elétrica é o que eu estou sondando. A função de elétrica mesmo até altas energias. Aqui eu tenho 3 exemplos de 3 materiais. Então, alumínio metálico, alumínio puro, nitreto de alumínio e óxido de alumínio na fase safira. E vocês veem a diferença entre esses picos aqui, entre as posições deles. Então é claro que se você tem uma tabela e você tem um material com alumínio, você pode muito facilmente diferenciar o alumínio metálico do seu óxido. Basta ver a diferente posição desse pico através da sua tabela. Isso é bem prático porque os picos do alumínio aparecem em altas energias e são difíceis de analisar. Mas esses aqui são fáceis. E agora, por que esses picos mudam de posição? Porque esse cara aqui, metálico, tinha uma certa densidade de estados antes e depois do nível de Fermi. Então, as transições são, nesse caso, são bem precisas para um estado no outro, com essa diferença de energia. Esse nitreto apresenta características semelhantes, mas não as mesmas. E esse óxido também semelhantes, mas não as mesmas. Então, vocês percebem que o que a gente está vendo realmente é uma assinatura das propriedades elétricas do material perto daquela camada.
E veem o quanto que isso varia, né, de material para outro. Mesmo que você não tenha uma assinatura química, uma impressão digital química, você consegue facilmente, para material conhecido, identificar em qual situação que ele se encontra. A gente tem, então, duas formas alotrópicas do carbono. Então, carbono na forma de diamante, carbono na forma de grafite. É interessante observar aqui na região de baixas perdas, no caso do diamante, a gente vê um pequeno ombro, uma pequena região ali no meio que começa a subir. Se a gente está na região de baixas perdas, vocês imaginam que a gente deveria ser capaz sempre de conseguir observar o gap eletrônico do material. Então, a distância entre o topo da banda de valência até a parte de baixo da banda de condução. Agora, isso nem sempre é muito evidente, né? Nesse gráfico vocês observam isso, que não tem um degrau muito claro, porque o pico de perda nula nunca cai de fato a zero. Como eu estava dizendo, tem essa cauda que nos impede de observar isso. Agora, o mais legal aqui é observar que no diamante, como a gente não tem ligações do tipo PIP estrela, a gente não vê esse pico. No caso do grafite, como essa ligação é muito, muito presente, esse pico está fortemente presente, ele é fortemente observado. Então, essa transição aqui vai ser observada unicamente numa amostra na qual você tem ligações grafíticas. É uma transição realmente de alta seção eficaz, como vocês podem ver, quase tão forte quanto os plasmons, a mais alta energia desse material. E é muito, muito evidente de diferenciar diamante de grafite ou de outras formas de carbono usando esse pico. Então, isso é uma demonstração de como a perda próxima acaba sendo útil para ver algumas transições em particular, mesmo que você não consiga observar todas elas. Então, aqui o gap é difícil de ver, mas é visível com monocromador ou com cold fag. Mas, de qualquer maneira, aqui, talvez em 6 electronvolts, essa transição aqui é bem, bem visível e te permite, muito rapidamente, mesmo em imagem filtrada e tal, mapear as transições grafíticas no teu material. Outras coisas que aparecem nessa região do espectro são as perdas do tipo Cherenkov. Vocês sabem, Cherenkov é quando um elétron transita num meio com uma velocidade maior do que a velocidade da luz no meio. E no caso de diamante, ele tem uma alta constante elétrica. Se você tem elétrons de 200 kV, alguma coisa assim, eles estão mais rápidos do que a luz dentro do diamante. Então, uma coisa que vai aparecer naquela regiãozinha bem de baixa energia é justamente isso, são as perdas Cherenkov, que podem inclusive mascarar o degrau que você esperaria devido ao gap do material. Vai agora para perdas de caroço, finalmente. Então, essa imagem aqui eu tirei do CART. A gente tem um material de uns óxidos de níquel, elementos, você tem um elétron nesse estado aqui, você ejeta ele para a superfície, para os estados vazios, você tem esse pico, aqui novamente, da borda acaba o oxigênio, você tem esse pico aqui. A gente vê no espectro use integralmente o pico de perda nula, os picos de perda de baixa energia, os low loss, que trazem essas informações todas como a gente estava falando, e mudando brutalmente de escala, a gente tem então esses picos aqui que estão associados aos níveis de caroço com toda uma estruturazinha. Como a gente estava dizendo, eles trazem a composição química, permitem a quantificação e nos falam bastante também sobre o estado de oxidação e ambiente químico. Como a gente estava dizendo também, sempre se trata de uma convolução entre o estado inicial e o estado final. Então, uma coisa interessante de observar é a estrutura fina. Se eu tenho uma borda K super abrupta e jogo meu elétron para cima para os níveis que estão desocupados, o que eu posso observar é uma coisa parecida com isso aqui, porque a gente tem aqui os níveis ocupados, então, que não estão disponíveis para transição. O elétron vai ser ejetado para cima deles, não vai ser ejetado para essa região aqui. Só que essa região aqui pode ter uma densidade de estados não constante. Então, ao invés dele ser suave, ele pode ter toda uma estrutura de estados aqui. Obviamente, o elétron, quando ele chegar em cada um desses estados, ele vai ter uma seção eficaz maior ou menor. Então, essa densidade aqui se reflete no teu espectro use. É mais um aspecto que é visível. Por que a gente vê isso no nível de caroço? Isso aqui vocês falam, isso aqui é bem perto da banda de condução. Por que eu vejo isso melhor no nível de caroço do que no nível de valência? Bom, de fato, a informação está nos dois. Só que no nível de caroço, você vai ter, em geral, uma transição muito mais abrupta. Então, uma energia definida muito menor desse lado daqui, para poder sondar as variações aqui. Se você for ejetar um cara que está aqui, ou aqui, vamos dizer, para cá, vocês imaginam que aqui ele pode ter qualquer energia, e aqui também, só com essa modulação. Então, obviamente, a convolução dessa função com essa daqui dá uma coisa complexa que você não consegue entender corretamente.
Então, é importante ter um nível de caroço bem abrupto, bem fino, para poder tentar observar essas transições. Aqui também a gente explica um pouquinho de por que o pico está sempre um pouquinho recuado com relação ao que se espera em XPS. É porque, apesar de que a energia para chegar no nível de Fermi é a mesma de XPS, a gente tem que esperar o primeiro máximo da densidade de estados chegar, o que pode ser bastante recuado com relação ao nível de Fermi. Alguns exemplos, então, finalmente. Começamos por esse daqui, que acho que é um dos mais interessantes. Diamante, fluorenos e grafite. Então, vocês pensem que aqui eu estou olhando para a borda K do carbono, então é um elétron que está bem no nível de caroço, então tem uma energia bem abrupta. Eu estou jogando ele para cima, então as modulações que eu vejo no espectro dele se devem sobretudo ao quê? A variação de níveis vazios depois do nível de Fermi. E olha como isso varia. Então, se for um diamante, o que você espera? Que ele seja bem recuado em energia, porque eu tenho um gap grande de 5 eletronvolts. Então, além da energia promover esse elétron do nível de caroço até o nível de Fermi, eu tenho que levantar ainda mais para superar o band gap. E por isso que ele aparece bem afastado. No caso de um grafite, como é mais condutor, eu tenho ele bem mais à esquerda. Logicamente, você vê todas essas estruturas aqui que tem a ver com a banda de valência desse material e não com o nível de caroço. O nível de caroço está sempre lá, aquela energia precisa, onde ele tem que estar, 280 eletronvolts, ou algo assim. Agora, a banda de valência que vai mudar muito, causando essas variações todas. Você imagina então que você tem uma amostra bem complicada, eu consigo discernir entre cada uma dessas estruturas. Tem uma amostra onde tem muito carbono amorfo, ou grafite, ou diamante. Eu consigo diferenciar entre cada um deles fazendo espectroscopia de perda de energia. Isso é legal para quem faz, por exemplo, o crescimento de diamante, que nunca está bem certo da qualidade do diamante que está crescendo, se tem muito amorfo, pouco amorfo, se grafitizou ou algo assim. Analogamente com os óxidos, eu tenho bastante diferença entre metais e os próprios óxidos. Em geral, porque, vocês imaginam, o metal tem muito pouca estrutura na banda de valência. No começo, em geral, ele vai ser bem liso. E já um óxido, não, vai ter estados mais agudos disponíveis, vai ter o band gap. Agora, os exemplos. Eu tenho, então, o primeiro exemplo é o seguinte. A gente tem uma amostra produzida por ablação a laser de um alvo de nitreto de boro, no qual eu tenho todo tipo de nanoestrutura que saiu desse negócio, com tubos, com cordas, com partículas. Então, essa amostra acaba tendo bastante boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, são os elementos mais divertidos para ver em use, porque são os mais leves, e os que, em geral, apresentam bordas K, nessa faixa de energia bem confortável, e nos quais a gente consegue muito bem trabalhar. Então, vou ter aqui o pico do boro, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. Para cada um deles eu consigo tirar um background, extrair um background, que é essa função potência, me permite distinguir esse pico dos scatterings múltiplos e perdas para Bremsstrahlung e qualquer outra coisa que aparece aqui nesse background. E se eu fizer, então, um espectro com essa qualidade aqui, quer dizer, cada pixel tem uma largura em energia de menos de 1 eletronvolt, para cada posição da minha sonda, enquanto eu for varrendo, eu consigo, além, claro, da imagem de campo escuro, ter um mapa de cada um desses elementos. Nitrogênio, oxigênio, boro e carbono. Tão fácil quanto isso. Movo a minha sonda, vejo os meus picos, coloco o background e tiro essa intensidade do pico acima do background para cada um deles. Agora, se eu queria ir um pouco além e mapear a ligação química do boro, no caso, eu posso comprar um padrão e para o pico do boro, que é o pico a mais baixa energia, portanto é o mais confortável para se trabalhar, com a maior seção eficaz, eu consigo ver a diferença entre boro puro, então você vê mais uma vez essa forma dele que não é muito bonita, né? Pelo fato de que a densidade eletrônica dele não é aguda, não tem níveis bem discretizados. O óxido, que é essa camada bem aguda, e os nitretos. Esses nitretos aqui são interessantes porque ele se apresenta de uma maneira meio como o grafite em folhas. Então, em função de eu estar paralelo ou perpendicular à folha, eu vou ter uma densidade de estados diferente, então em espectros diferentes. Agora, eu posso então medir o meu cubo de dados com todos os meus espectros e tentar procurar dentro desse cubo esses padrões que eu medi anteriormente.
E posso encontrar aqui dentro regiões, como essa, como aquela lá, aqui dentro, que correspondam bem ou mal, ou bastante bem, a esse padrão. E é possível, via software, então, encontrar aqui dentro um espectro típico que corresponda ao boro puro, que corresponda ao óxido, que corresponda aos nitretos. E é possível depois fazer um processo de realimentação e fazer um fit, então, desses dados todos com esses espectros aqui. Eu sei que isso não é muito padrão. Em geral, as pessoas fazem fit com uma curva gaussiana, já se sentem felizes, ou fazem fit com uma reta, já se sentem felizes. Mas quem trabalha com espectroscopia está bem acostumado a ter ferramentas muito mais poderosas para fazer análise de dados. Então, seria o caso aqui da pessoa medir em algum lugar dessa amostra esse espectro aqui e dizer para o software, olha, esse espectro é uma curva, eu quero que você fite cada espectro desse conjunto de dados com essa curva e você me diga qual é o peso dela nesse fit e assim para cada uma delas. Então, no final, eu vou ter um mapa que me diz para cada pixel dessa imagem quanto por cento eu preciso de cada uma dessas contribuições para modelar o espectro que aparece. O que eu consigo fazer? A gente viu que a gente tinha espectro de boro com vários estados químicos possíveis. O que eu consigo fazer é distinguir entre esses estados todos. Visto que eu peguei cada um dos meus espectros típicos e fitei e consigo saber para cada espectro quanto por cento tem de cada um deles, eu consigo tirar um mapa de boro em cada um dos estados. Então eu repito aqui o mapa do boro, do oxigênio, nitrogênio e do carbono. E agora eu mostro o boro puro. Então a gente vê que o boro puro, no seu estado metálico, é presente apenas no centro dessas nanosferas. Eu vejo que o óxido de boro, veja que aqui eu estou falando do óxido de boro, não é o sinal do oxigênio, é o sinal do boro no estado oxidado. Ele é presente unicamente entre as esferas, e é onde, por consequência, não por consequência, mas onde logicamente eu consigo encontrar o oxigênio. E no caso do boro no estado nitreto, eu tenho dois espectros típicos, então eu tenho dois mapas típicos, um numa orientação e outro em outra, que obviamente correspondem ao mapa de nitrogênio, mas mais do que isso, eu vejo que o boro no estado paralelo ao feixe eletrônico, ele está em volta dessas estruturas, desses balões, e o boro no estado paralelo está mais no centro dessas estruturas. Então você imagina que eu tenho uma esfera, como essa aqui, imagina que isso seja uma esfera, e se o feixe atinge a parede da esfera, ele está paralelo a ela, e se atinge a superfície superior da esfera, ele está perpendicular. Então isso me permite não só mapear, lendo o pico do boro, não outro pico, diferentes estados químicos dele, mas a orientação desse material, visto que ele é tão anisotrópico. Só para concluir esse exemplo, a gente acaba tendo no final, então, a imagem de campo claro e escuro que foi adquirida e mapas químicos de boro em cada um dos seus estados. E concluindo que a gente tem no centro, na casca interna e na casca externa, esses diferentes estados químicos. Último exemplo, esse é outro trabalho bem interessante. Esse aqui acaba sendo bem mais acadêmico, né? Porque a gente tem uma amostra ideal, na qual a gente tinha basicamente todos os elementos propícios para fazer isso. E aqui a gente vai para uma situação bem oposta. A gente tem poços quânticos envoltos por uma camada de óxido de silício, que a gente consegue recobrir com material orgânico, inclusive certos lipídios, para fazer uma espécie de marcador químico ou orgânico. Então, esses caras aqui têm funções que podem se agregar em alguma célula, em alguma proteína, em algum vírus, em alguma coisa. E a ideia é conseguir transportar esse poço quântico que eu conseguiria observar via microfotoluminescência dentro de uma célula, no qual ele iria mostrar a presença de alguma proteína de alguma coisa. Então, aqui vocês têm o esquema da amostra e aqui imagens de campo escuro. Vocês veem que o objeto é bem pequeno, e a graça da imagem de campo escuro, como dizia o Mathieu, é que em contraste de fase, talvez você não conseguisse ver nada aqui. Você vê uma bola e não ia conseguir ver a estrutura, não ia conseguir ver nada. Porque a gente tem um objeto muito fino e contraste de fase acaba sendo um pouco intenso. Já em campo escuro, vocês veem, a gente vê claramente o caroço, onde está o poço quântico, a gente vê claramente a camada de óxido de silício. E se você prestar bem atenção aqui, vocês vê esses pontinhos todos, que são essas funções que foram agregadas na casca. Então, em campo escuro, você consegue basicamente olhar para isso aqui e ver que a tua preparação de amostra
deu certo, que você conseguiu criar uma estrutura parecida com aquilo que você queria. A gente vai fazer isso, obviamente, a gente consegue ver esse mapa todo, consegue ver silício, aqui está o pico bonitinho do silício, consegue ver cádmio, que está no núcleo dos poços quânticos, gadolínio, que está no núcleo dos poços quânticos, aparecendo ali bem bonitinho, e carbono, que é o constituinte desses lipídios todos que aparecem lá. E aqui você consegue ver, então, a ligação carbono dupla de tal tipo, carbono-oxigênio de tal tipo. Então você vê que aqui o espectro desse material de origem orgânica ainda traz informação sobre que tipo de ligação química orgânica estava aparecendo lá. Obviamente você pode pegar essas imagens todas, dar elas uma bela cor e juntá-las todas. E aí você vê até que ponto que a imagem de campo escuro realmente te trazia uma informação super legal sobre a tua amostra. Porque você consegue, ao misturar uma com a outra, entender claramente que esse cara estava ali, como você imaginava que ele estava antes no centro, tem a sua casquinha de carbono, tem o seu silício e tudo mais. Então, aqui você tem a impressão de que a sua preparação de amostra deu certo, você tem vamos dizer assim, uma análise química rápida e grosseira, e aqui você tem a análise química realmente analítica, né? Você realmente sabe dizer que elemento está lá, que átomo está lá e tudo mais. Bom, a última coisa que eu queria mostrar é a seguinte. A gente fala muito em dano, e eu falei no começo que IUS pede uma amostra fina, mas dano sempre é uma questão a ser tomada em conta. Então o que a gente vê aqui é exatamente isso. Enquanto sem uma técnica espectroscópica, sobretudo sem informação de estado químico, você pode estar realmente cego, sem saber se houve dano ou não na sua amostra, a menos que apareça um buraco, aí você sabe que houve dano. No caso do carbono, pode ser muito difícil saber se a sua amostra foi danificada ou não pelo feixe, se o espectro que você mediu corresponde ou não à sua amostra, ou se ele corresponde à sua amostra depois de ela ter sido degradada pelo feixe enormemente. Então, o que a gente vê aqui é exatamente isso. Uma dose extremamente baixa, comparável às doses do pessoal que faz criomicroscopia, a gente tem um espectro com essa aparência aqui. E conforme você vai aumentando a dose, então o número de elétrons que passaram por uma certa área para você poder recuperar esse espectro, você vê não só a melhoria da estatística, então a curva vai ficando com menos ruído, mas ela vai mudando por causa de dano. O que significa dano nesse caso? Radiólise. Quer dizer que eu tenho carbono numa certa ligação química, com as ligações contra o oxigênio, contra o hidrogênio, e os meus elétrons ao passar vão quebrando essas ligações e causando o carbono a se reorganizar com ligações outras. E no final você tem um espectro que pode não ter nada a ver com o que você tinha inicialmente. Nesse caso aqui, de qualquer maneira, o espectro final não corresponde a carbono amorfo. Então, mesmo com essa dose aqui, você ainda tem estruturas como essa que aparece mais para cá e tal, que te dão clara indicação do lipídio, da função orgânica com a qual você trabalhou, mesmo com bastante dano. Agora, sem essa técnica espectroscópica, você pode usar uma dose 1000 vezes maior do que essa e destruir totalmente o seu material e não se dá conta de que esse processo aconteceu, inclusive que a morfologia do teu material pode ter mudado devido à exposição ao feixe. E com isso, eu termino lembrando que IUS é realmente extremamente rica, porque uma vez o que a gente vê, no fundo, é a convolução de muitas coisas com muitas outras. Então tem bastante física lá. E mais nas próximas aulas.